Olá. E eu quero agradecer a presença de todos aqui, a presença dos amigos, dos colegas de associação, dos convidados todos da população. A ideia é fazer um evento aberto à população, a ideia foi fazer isso, estamos fazendo, né? Quero dizer que esse evento ele foi criado a partir do Departamento de Otorrinolaringologia, que é presidido pela doutora Laura Proto Siqueira, aqui da Associação Médica de Pelotas. A Semana do Sono de Pelotas traduz o mesmo slogan já do World Sleep Day, que é o sono bom, futuro saudável. Com essa ideia, a gente traz os temas e dentro desses temas as aulas de cada colega que tem expertise para estar falando a respeito para nós. Lembrando que amanhã a gente vai estar por aqui no mesmo horário, às 19 horas, no terceiro módulo. Bem, eu quero, então, inicialmente, de novo, agradecer muito a disponibilidade de vocês, a Luciana Palombini, que está aqui com a gente no estúdio. Muito obrigada, Lu. Obrigada, Carol, pelo teu tempo. Regina, pelo teu tempo. Eu sei o quanto a gente corre, o quanto a gente, né, se desdobra para poder atender dessa forma e poder esclarecer a população o que a gente tem para poder passar. Quero dizer também que se alguém quiser se manifestar com algum questionamento aqui pela própria plataforma Zoom, pelo YouTube, na página da Associação Médica de Pelotas, ou pelo Facebook da Associação Médica de Pelotas. Peço que todos mantenham os microfones fechados para, eventualmente, não acontecer da interferência na palestra. Preciso agradecer, né, o apoio da SOGOT, Associação Gaúcha de Otorrino, e o próprio World Sleep Day pelo apoio. Também quero agradecer os patrocinadores do nosso evento, a Xê Laboratório Farmacêutico, laboratório que trabalha conosco nos nossos eventos científicos, Laboratório Antonello de Análises Clínicas, nosso grande parceiro ao longo do ano, cepapes.com.br, um e-commerce que trabalha muito bem com as vendas de produtos que a gente acaba indicando e com aval do profissional de saúde. Stratos Farmácia de Manipulação, que está sob nova direção com qualidade e eficiência. Bem, convido, então, o Dr. Flávio Resmini, que junto comigo fará a mediação dessas palestras. Ele é nosso sócio da Associação Médica de Pelotas e psiquiatra. É coordenador da saúde mental de São Lourenço do Sul, do Departamento de Psiquiatria da Santa Casa de São Lourenço e do COREME, além de ser preceptor do Programa de Residência Médica em Psiquiatria da Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço. Aviso que entre uma palestra e outra nós teremos a apresentação de 2 vídeos institucionais de alguns patrocinadores. Flávio, a palavra é tua. Bom, então, uma boa noite a todos e todas, e dizer que é um prazer estar nesse evento, né, da Semana do Sono da Associação Médica de Pelotas, né, e dizer o quanto isso é importante, né, principalmente nesse momento, onde o sono também está em debate no cotidiano da vida das pessoas. E dizer para vocês que, né, a nossa programação, nós teremos aulas até de 20 minutos e discussão no final de todas essas aulas, né? E o tema de hoje é um tema que chama bastante atenção, que é como a falta de sono impacta na saúde do indivíduo e qual a relação com a sonolência excessiva diurna. Larissa. Então, eu chamo para a nossa primeira palestra minha querida amiga e colega, doutora Carolina de Paula Soares, otorrinolaringologista e médica do sono pela AMB, doutoranda em otorrinolaringologia no Hospital de Clínicas da USP, professora de metodologia científica e otorrinolaringologia FAG
e de Otorrinolaringologia na UniOeste, membro do Departamento de Medicina do Sono da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, conselheira da Sociedade Ibero-Americana de Cirurgia do Sono e presidente do nosso último Congresso Brasileiro do Sono, que foi em 2019. A palestra da doutora Carolina, Higiene do Sono nas diversas fases da vida, quando procurar auxílio para diagnóstico e tratamento e qual o impacto na vida deste indivíduo. Carol. Obrigada pela apresentação, muito obrigada você, Clarissa, amiga do coração mesmo, as irmãs que a gente tem do sono. Obrigada, pessoal aí do Rio Grande do Sul, obrigada, Flávio, obrigada a todo mundo. A Luciana, que está importada, mas que é do Rio Grande, acho que ela é original de casa aí, né, de vocês. Então, vamos, sem muitas delongas. A ideia da palestra é uma palestra realmente voltada muito mais para a gente bater um papo, principalmente para o público leigo, porque às vezes a gente fala em higiene do sono e isso fica um pouco abstrato. O que é isso, né? E quando a gente vai falar das fases da vida, a gente sempre começa com esse clássico slide. Eu acho que é uma apresentação que quem trabalha em sono já viu bastante, e que não é uma tabela tão rígida, né? Então eu chamo a atenção que as pessoas têm que aprender a ver que a gente tem um ideal, mas que nós temos indivíduos que podem ter particularidades e que não andam exatamente nesses 14, 17. Então, um bebê nos primeiros 3 meses que durma em torno de 13 horas, talvez ele não esteja com tanto problema. Toda essa recomendação, né, da necessidade de horas que a gente tem aqui, né, do bebê 14 a 17, depois de 12 a 15, e que vai progredindo até chegar na idade adulta, onde a gente espera que se durma entre 7 e 9 horas, ela tem uma individualização e é uma recomendação que respeita um dos conceitos que a gente chama de cronotipo, né? Então, as pessoas, elas são um pouquinho diferentes, mas, no geral, elas têm que respeitar isso, né? Para a gente pensar que depende de como que eu vou ficar o dia. Então, o bebê que talvez não durma direito, que está mais irritado, né? O adulto que que tem uma exacerbação de um transtorno do humor, o idoso que está apresentando quedas, é essa hora que a gente tem que ver se realmente não tem algum distúrbio do sono, o tempo total de sono está dentro de uma recomendação ou não. Se a pessoa está normal, ela não precisa ficar tão obcecada. Isso eu comento e gosto de comentar, porque agora com esses celulares eu chego a ter pacientes que vêm procurando, que, doutora, eu não estou dormindo sono profundo, eu não estou dormindo a quantidade perfeita de sono. E às vezes a pessoa não usou, não contabilizou cochilos e coisas desse tipo. Então, a gente tem que realmente respeitar essas preferências individuais que as pessoas têm, né? A gente tem que pensar que tem gente que funciona melhor dormindo num horário, acordando no outro. A gente tem que respeitar essa diferença de necessidade de hora de cada um. E o número de horas tem essa tabela, mas não é fixo. Então, é muito importante a gente pensar no sono de uma maneira diferente, não alguma coisa que é um tempo que você tem que desligar. Pelo contrário, né? O sono, então, ele é um processo homeostático, é ali que a gente vai alcançar o equilíbrio do nosso corpo físico, do nosso corpo emocional, cognitivo, né? Ele é o que mais demanda tempo. Você não precisa tanto tempo para comer, você não precisa tanto tempo para namorar, você não precisa tanto tempo para nada como você precisa de tempo para dormir, né? E o Dr. Tufik é muito... Quando a gente entra nessa mundo do sono, quem entrou pelo Instituto do Sono em São Paulo, sempre ouve essa frase ele falar, né? Que a gente passa 1/3 da vida dormindo. E esse 1/3 da vida não é à toa, né? Esse 1/3 da vida não é um desperdício de 1/3 da sua vida, é 1/3 da vida essencial para você ter esse equilíbrio. Então, a gente tem que reconhecer a necessidade de dormir bem em quantidade, mas principalmente em qualidade, para que a gente possa garantir saúde e também o desempenho do dia a dia, que é isso que eu acho que a gente tem que começar a ver. As pessoas estão meio que indo em ondas. Eu fico muito triste que eu tenho pacientes jovens, às vezes, que acordam às 4h30, 5 horas da manhã, um caco vem procurar ajuda, eu falo, mas por que você está acordando esse horário? Ah, porque eu estou seguindo aquele livro, aquela ideia do milagre da manhã. Então, tem vários modismos que vêm e vão e entram,
e que fazem a gente talvez não priorizar realmente o que a gente necessita como indivíduo, cada um. Quando eu vou falar, a Clarissa me pediu para a gente tentar organizar em fases, né? Então, quando a gente vai falar do bebê, a gente tem que lembrar que algumas características já nascem com a gente, né? Então, algumas coisas você já tem, digamos, de fábrica, já veio no seu DNA e você já tem uma noção do claro e do escuro. Mas grande parte é aprendida, e principalmente essa influência do claro e do escuro do ambiente vai fazer a sincronização do sono. Então, todo mundo precisa de rotina, não só o bebê, mas iniciando lá, logo que nasce, de uma ajudinha para sincronizar o relógio biológico que a gente tem interno com o ambiente que está externo. Então, a gente sabe que precisa do claro e do escuro, que precisa do ambiente mais silencioso, e lá nos 3 meses a gente já tem que começar a estimular a criança a, de certa forma, a dormir sozinha, de não necessitar tanto da intervenção do pai. Eu gosto de ressaltar que as pessoas têm, não tanto no modismo, mas a divisão, né, o dormir junto na mesma cama, principalmente nesses primeiros meses de vida, ele tem uma contraindicação pelo aumento da morte súbita, né? Então, a gente sabe que não é uma questão só de segurança que a gente está falando, né? É uma questão de desenvolvimento. A partir do momento que o bebê consegue ficar sozinho no próprio berço, ele vai começando a depender de menos estímulos e a se sentir mais seguro ali. Então, a recomendação que eu faço sempre é a gente procurar se essa criança tem uma necessidade alimentar, né? E a gente sabe que nos primeiros 6 meses, principalmente, a criança tem necessidade sim de se alimentar à noite, então é uma livre demanda, não é para tirar a amamentação do meio da noite, mas a gente tem que ter certeza, se a criança já acabou de se alimentar, se você sabe que ela está bem alimentada. Alô? Se essa criança está suprida de carinho, né? Se ela não está ignorada, se ela está sendo ouvida, se ela está higienizada, se ela não está desconfortável, você pode colocar o bebê já desde os 3 meses no berço. Uma das grandes diferenças é você aprender que a gente só vai ao lugar de dormir, né, ao nosso berço, quando a gente já está sonolento. Isso vale também para o adulto. Então, não se deve colocar a criança totalmente desperta, brincando, né, interagindo 100% com o adulto que está ali com ele. É mais quando ela já está mostrando sinais de sonolência, já está coçando o rostinho, né? E aí é importante você colocar ela acordada para ir fazendo essa ambientação de que o berço, o lugar dela de dormir, é um lugar seguro. Então, é importante que você comece a ensinar que ela tem uma certa independência para conseguir dormir sozinha, né? E é importante isso ser iniciado logo na primeira infância. Conforme o bebê cresce, né, ele passa a se alimentar também, é importante lembrar que altas quantidades de calorias, né? Então, eu brinco que às vezes o bebê já está com 1 ano e meio, 2 anos, a gente não precisa, talvez, mamar uma mamadeira de 250 ml antes de, né, no soninho antes. Cuidar com lanche, cuidar com chocolate, cuidar com qualquer tipo de refeição que a gente classificasse como pesada nas 2 horas antes de dormir. Por quê? Porque essa caloria, né, isso aí vai agitar a criança, aumenta a chance de fazer refluxo, vai interromper e fazer um sono mais leve, mais fácil de acordar. O banho quente, ele ajuda a relaxar o corpo, né? Ele é um ótimo indicador de higiene do sono, que é 1 horinha para a criança começar a relaxar o corpinho e diminuindo o ritmo e se preparar para dormir. Então, a questão da rotina é muito importante. Eu acho que esse banho morno, banho quente, no final do dia, depois da jantinha, ajuda muito. Reforçar que é hora de dormir, então a gente precisa avisar no ambiente que é hora de dormir. Então, hoje eu vejo muito pai que chega do trabalho 8h30 e o filho já está meio que precisando, está desligando, mas daí ele acende a luz, ele quer brincar, ele pega a luzinha, ele pega o celular, ele conversa com o filho, e não vai dar certo, né? Então, infelizmente, quando a gente trabalha tarde e a gente acaba
tendo esse prejuízo de se privar do tempo com o filho, né? E muita questão do tempo é lembrar o tempo de qualidade, não necessariamente assistir vídeos com o teu filho, ficar com ele na sala com a TV ligada, ou cada um, a gente vê que às vezes essa convivência familiar ali, no horário que a criança já devia estar diminuindo as luzes e os estímulos, não realmente ajuda a criança, né? E essa necessidade de apagar as luzes da casa, diminuir a exposição de tela, deixar tudo mais escuro, ajuda a melatonina a ser liberada, né? Outra coisa que eu vejo que é um erro frequente e que a gente deve evitar, e procurando fazer essa higiene mais adequada, é não associar o quarto da criança a castigo, ou um lugar inseguro, ou um lugar triste. A criança tem que ver o quarto dela, pelo contrário, como um lugar que ela se sente segura, como um lugar que ela se sente livre, como um lugar que ela é independente para frequentar e feliz. Eu brinco com os pacientes, às vezes com alguns pais, imagine que você é abduzido toda noite, né? Você dorme na cama com os teus pais, com vários estímulos, e aí de madrugada você acorda no meio de um lugar que você não convive, não se sente seguro. Como é que você vai voltar a dormir fácil? Não vai. Então, para que a gente tem que dormir na infância, né? Para que seguir essas regras? Para que ter tudo isso? Primeiro para a saúde, porque a criança tem o crescimento ponderostatural dependendo do sono profundo. Então, a gente no sono de ondas lentas vai ter um pico de liberação de GH, então é fundamental para a criança crescer, né? Toda a questão hormonal, que a gente também sabe que está associada aos ciclos do sono. Para o bem-estar, criança que dorme pouco ou com má qualidade, ela tem maior irritabilidade, ela tem menor capacidade de concentração, ela tem uma tendência de maior problemas emocionais, ela pode ter atraso escolar, né? A disposição para aprender, então a gente tem que lembrar que nem que seja que a questão da memória, né? Que durante o sono a gente tem estágios que vão fazer a consolidação da memória, e principalmente o sono REM, que vai fazer aquele registro de memória a longo prazo. A criança precisa dormir. E quais são os problemas na criança que sinalizam a necessidade de eu levar para o médico, de eu procurar o diagnóstico, né? De não ficar apenas procurando a higiene do sono e uma adaptação de rotina adequada. Quando a criança está com pesadelos frequentes que a fazem ter muita resistência para dormir, quando atrapalha, né, toda a atividade dela, a qualidade de vida da criança, quando isso persiste após ela ser ouvida, ela ser explicada. Então, às vezes, o pai leva, mas ele também nunca parou para conversar com a criança do pesadelo. E agora, na pandemia, a gente vê criança absorvendo muita informação. Então, às vezes, criança de 5 anos, ela está tendo mais pesadelo, ela está vendo mais bicho, porque ela está realmente ali com dificuldade. Então, se você já tentou ouvir, já tentou fazer toda a higiene e ainda está muito recorrente, está atrapalhando a qualidade de vida da criança e da família, é interessante levar assim para uma avaliação psicológica ou de um médico especialista na área. Casos graves de terror noturno, de sonambulismo, também a gente viu um aumento agora com a pandemia, né? As parassonias, o sono mais fragmentado está mais frequente. Então, crianças que têm muito tempo, né? Que ficam em horas, às vezes, tendo as fragmentações do sono, a agitação motora, prejudicando a família, elas devem ser levadas, né? Quando é coisa muito esporádica, eu acredito que não tem tanta necessidade, às vezes está associada à febre, mas quando isso está incomodando, está frequente, tem que procurar. Crianças que respiram pela boca, né? Ela nunca é normal respirar pela boca, então ela merece uma atenção. Nunca é normal criança roncar. Não é muito normal a criança que se debate demais à noite. Então, eu acho que esses seriam os sinais para a gente procurar ajuda médica na infância. No adulto, quando eu vou pensar por que eu preciso dormir, né? Então, esse quadro que é da cartilha da Semana do Sono da Associação Brasileira do Sono mostra muito, né? Se eu não dormir direito, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter prejuízo de memória e atenção, né? O meu desempenho vai ser ruim, eu vou ter mais problema cardíaco, eu tenho diminuição da minha libido, diminuição de testosterona, alteração dos meus hormônios, né? Eu tenho um maior ganho de peso, porque eu não chego no sono profundo, não tenho liberação de leptina, tenho muita grelina, acabo engordando. Meu sistema imunológico, toda a questão que a gente tem agora de precisar estar dormindo bem para poder permitir que a vacina faça efeito, né? Então, tanto a vacina do Covid quanto da gripe, que vai começar agora no fim do mês, a campanha nacional do H1N1, a gente tem que se vacinar. A aparência, a mulherada fica tão preocupada, né? Lembrar que os radicais livres, eles vão detonar a sua pele, né? Você vai ter a vascularização, que a gente tem alterações durante a noite, ajuda a tua aparência a ficar
cor da pele melhor. Redução do humor e maior exposição a acidentes, né? Então, o sono no adulto, ele é quem vai manter tua atenção, concentração, memória, aprendizado, tomada de decisão, raciocínio lógico, imaginação e criatividade. É fundamental, não tem como a gente andar sem isso, né? E como toda a nossa vida, o que o adulto precisa? De rotina. Então, a gente precisa, de novo, daqueles mesmos marcadores que a gente comentou da infância, né? Procurar e dormir sempre nos mesmos horários. E quando eu tenho uma dificuldade muito grande, eu tento pedir que pelo menos acorde sempre no mesmo horário, para você não tentar fazer uma compensação que você não perceba. Só vá se deitar na cama com sono, né? Se você está desperto, não vá para o quarto. Não é legal você estar no teu quarto e começar a associar que o quarto é um lugar legal para você responder todas as mensagens do seu celular. Isso é muito errado, porque isso vai fazer uma associação errada. Evitar atividades como assistir TV, usar celular, ler e-mail, tudo na cama a gente brinca que realmente é para namorar e para dormir, né? A gente não deve ter outra associação com o ambiente do quarto. Evitar ter a televisão dentro do quarto, na minha opinião. A alimentação não pode ser pesada próximo ao horário de dormir. A gente tem que lembrar de manter um quarto escuro, silencioso. Se precisar levantar à noite, tentar evitar luzes muito claras, luzes brancas de fundo azul, né? Tentar ter uma luzinha mais, às vezes uma luz amarela ali no abajur para orientar. Animais que podem atrapalhar, então não só pela questão das rinites, mas porque a pegadinha do cachorrinho às vezes atrapalha, ele vem e deita no meio da gente. Então, o ambiente de dormir não é um ambiente que a gente deve facilitar a fragmentação do sono. O quarto tem que ser um quarto fresco, a temperatura tem que ser um pouquinho, a gente gosta, né? A gente dorme melhor quando a gente vai perdendo a temperatura para o ambiente. Então, alguns estudos apontam que lá pelos 21 graus, 23 graus seria uma temperatura melhor para a gente dormir. Evitar os estimulantes, cafeinados, tabaco, próximo à horinha de dormir, tá? E praticar esportes regularmente, mas não 2 horas antes de deitar, tá? Então, e quando a gente vai ficando idoso, quando a gente vai chegando para a terceira idade, lembrar mesmo de evitar cochilos longos. Isso eu acho que a gente começa a ver mais no comportamento de fragmentação do sono, mas a gente vê também horários errados para o cochilo. O cochilo é ótimo depois do almoço, no máximo 30 minutos. Procurar se expor ao sol, fazer atividade ao ar livre, avaliar horários para o uso das medicações. Então, às vezes, o idoso está precisando ir mais no banheiro, mas também ele está usando uma medicação diurética no horário da noite. Então, tem que dar uma olhadinha em quais, nessa polifarmácia, que é muito comum no idoso, o que pode estar interferindo no sono ou não. Reduzir a ingesta de líquido para tentar diminuir a noctúria, né? Que as alterações físicas que fazem o idoso precisar ir no banheiro mais vezes. E cuidar com tapetes e outros anteparos que podem ficar no caminho, que façam o idoso cair, tropeçar e ter algum probleminha, tá? Quais problemas, né, que a gente vê no adulto e no idoso que podem sinalizar a necessidade de procurar um diagnóstico e tratamento? Então, a dificuldade crônica de iniciar ou manter o sono, que é basicamente a insônia, né, quando isso se cronifica, precisa de ajuda. Fadiga, falta de energia, a sonolência, que a Luciana vai conversar bastante com a gente, alterações de memória e concentração. O paciente jovem que tem alteração de memória e concentração tem que ser investigado o sono dele. Irritabilidade, depressão, impulsividade, agressão. Então, alguns transtornos do humor podem ser desencadeados, né, por transtornos do sono, por alterações do sono, e muitas vezes o transtorno do sono também pode ser sintoma do transtorno do humor. Então, é bem casada essas alterações. Prejuízo funcional cognitivo. Oi? 2 minutos. Beleza. Tá acabandinho. Comportamentos anormais, então lembrar as parassonias. Não é normal durante o sono chutar, gritar, ter a paralisia do sono, né? Ter pesadelo recorrente, comer descontroladamente durante a noite, então é umas parassonias que podem acontecer. Não é normal o adulto idoso roncar e ter apneias, não tem uma idade que é normal a gente roncar. Sensação de desconforto nas pernas durante a noite, que faz interromper o sono, faz a pessoa ter um sono mais interrompidinho, acordando mais vezes. O ranger nos dentes ou nessa região temporal, que a gente chama, que fica próximo aos ouvidos, tá? Eu acho que é isso, gente. Agora,
realmente a gente tem que pensar que a regularidade do sono, né, dormir bem, ter um sono regular, ter essa rotina, é o que garante a nossa vida mais saudável. Tá? Obrigada. Vamos para o vídeo. Flávio? Bom, então, passamos agora para a palestra da colega doutora Regina Marges. Ela é PhD em psiquiatria, médica do sono e especialista em medicina do tráfico. É vice-coordenadora do Departamento de Medicina do Sono da Associação Brasileira de Psiquiatria e coordenadora do Departamento do Sono da Associação Brasileira de Tráfico, de Medicina do Tráfico. Ela vai falar para nós sobre insônia. Quando procurar o auxílio para o diagnóstico e tratamento? Qual o impacto na vida dos indivíduos? Então, teremos o prazer de escutar. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. E, sobretudo, assim, de a gente poder falar sobre sono. Eu acho que isso é muito bom e eu sempre digo que a medicina do sono, ela propicia isso, né? Que diferentes especialidades possam conversar junto, especialidades médicas, outras áreas da saúde. E a grande verdade é, todos nós dormimos. Então, a princípio, todos nós merecemos dar uma atenção especial ao sono, ao nosso, dos nossos familiares. Então, acho que momentos como esse são extremamente enriquecedores. A minha ideia de a gente poder falar um pouquinho, então, respeitando o tópico, né, que seria, então, quando procurar auxílio para diagnóstico e tratamento, mas eu colocar um enfoque ainda maior na questão do impacto da insônia na vida de cada um. E quando eu coloco isso, eu peguei o título maior da aula de hoje. Como é que a falta de sono impacta na saúde do indivíduo? E daí, vou pedir psiquiatra, sou psiquiatra, tem um conflito de interesse aqui. Psiquiatra pode sugerir que os outros pensem um pouco. Então, vamos parar e vamos ver nessa expressão falta de sono, o que isso quer dizer? O que é falta de sono? Aqui a gente abriria já um leque para uma discussão que valeria, acho que eu não vou ter, mas pelo menos umas 6, 8 horas. Tá? Mas acho que cada um pode parar. Quando a gente se queixa de sono, ou eu não dormi bem, eu não estou dormindo bem, está faltando sono, a que exatamente aquela pessoa está se referindo? Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa parar. Vamos lá. Primeira pergunta que eu faria para vocês. Basta dormir? Bom, já vou começar a dizer não, porque vai entrar algumas variáveis aqui. Quando essa pessoa dormiu? Quanto essa pessoa dormiu? Como essa pessoa dormiu? E aqui a gente entraria novamente num leque de discussões. Então, a gente tem que poder olhar quando nós estamos insatisfeitos com o sono ou preocupados com o sono, o que exatamente está nos preocupando, o que está nos chamando a atenção. Vamos lá, gente. Vocês sabem que fase da Lua nós estamos? Como eu espero que essa aula seja vista em vários outros momentos, além de hoje, não vou parar na de hoje. Mas a minha pergunta para vocês é o quanto que a gente está deixando a noite ser noite nas nossas vidas. O quanto que a gente está, de fato, agora vou fazer um momento mais poético, está olhando para as estrelas, para o céu, e assim, reduzindo esses estímulos todos. Claro que nós, nesse momento de vida, nós estamos com uma situação muito tensa, mundial. Então, mais ainda, vamos dar uma parada?
e vamos olhar um pouquinho para fora? Quando acabar esse nosso evento de hoje, vamos nos permitir olhar se o céu está estrelado, se tem nuvem, que fase da lua que nós estamos. Eu brinco com isso, que seja aqueles segundos a gente dá uma respirada. A noite foi feita para dormir. O que a gente tem colocado à noite? Muita coisa além do dormir. Vamos lá. Bom, com tudo isso, não tem como não falar de insônia. Estou falando de uma alteração que acomete pelo menos 10% da população. São muitas pessoas. Não vou entrar aqui em detalhes de diagnóstico, de transtorno, mas quando é que vai nos chamar a atenção? O que afinal é normal, o que não é normal, né? Sendo que normal a gente sempre tem que entender que é uma faixa. Basicamente, assim, vou tentar ser bem objetiva, seria uma insatisfação individual. Eu estou insatisfeita com a minha quantidade ou qualidade de sono. Ok. E eu tenho uma dificuldade em iniciar o sono, ou eu tenho uma dificuldade em manter o sono. O que significaria isso? Diversos despertares ao longo da noite, dificultando voltar a dormir, ou eu acordo de manhã muito cedo. Bom, então eu tenho uma insatisfação com a quantidade e qualidade de sono, e uma dificuldade de iniciar, manter ou despertar precoce. Ok, tenho isso. Basta isso? Não. Essa insatisfação e essa dificuldade de dormir, para começar a chamar isso aqui de um transtorno de insônia, né? Não ser só não dormir muito bem essa noite, causa algum comprometimento na minha vida, essa alteração de sono? E complementando, a aula que me antecedeu me ajudou muito, né? Várias vezes eu ficava só balançando afirmativamente a cabeça, ótimo, né? Era tudo que eu queria, parece que a gente combinou, né? Mas quem trabalha com sono, a gente tem um discurso muito parecido, que é muito bom. Então, assim, está comprometendo as minhas atividades? O meu humor está alterado, a minha capacidade de atenção está prejudicada, eu não rendo a mesma coisa no trabalho, eu não consigo fazer as coisas adequadamente, eu tenho prejuízo nas minhas tarefas? Opa! Então, além da insatisfação, de dificuldade de iniciar, manter ou despertar precoce, eu tenho um prejuízo no meu funcionamento, dá para dizer assim, de uma forma bem simplista. Agora, um detalhe, não é uma noite, não é 2 noites. Tá? Então, assim, se a gente for chamar em termos de categorias, começa a ficar mais frequente. Qual é um ponto, uma frequência que estabeleceram, tipo, opa, tem que chamar atenção, sim? Mais de 3 noites na semana. 3 ou mais noites na semana, opa, isso aqui já está começando a ter um nome diferente, que não é só o não dormir muito bem. Tá? Então, começa a vir minha resposta aqui. Aconteceu ontem, aconteceu 3 dias atrás, aconteceu 5 dias atrás, opa, o que está acontecendo com o meu sono? E isso está ocorrendo com mais frequência, está durando mais tempo, mais ainda. Ah, fechou 3 meses? Nossa, mesmo antes de 3 meses, já é autorizado se questionar, bom, o que mais está acontecendo? Tá? E o que é um aspecto que é extremamente importante e que, infelizmente, nem todas as pessoas cuidam e que a Carolina abordou muito. Isso tudo vale tendo uma adequada oportunidade para o sono. E aqui eu estou entrando em ambiente para dormir, horário para dormir, situações que a pessoa possa dormir e ela não tem conseguido dormir. Se eu tenho um barulho enorme, né? Ou seja, do lado da minha casa, ok, meu sono está prejudicado, mas o problema sou eu ou é o ambiente? Então, a gente tem que olhar para isso também. Tá? Então, vocês veem que eu estou querendo provocar vocês para a gente se autorizar a pensar sobre o sono. E quando eu falo pensar sobre o sono, eu não estou falando em preocupação, não é ficar aflita, apreensiva, e sim é prestar um cuidado, é prestar atenção ao nosso sono. Vocês perceberam que eu falei nosso. Todo mundo deve prestar atenção, cuidar gentilmente do seu sono. Por quê? Porque a insônia não está isolada. Isso é importante a gente ter em mente. A gente pode olhar a insônia como sendo causa e sendo consequência de uma série de fatores. E o que a gente vê com mais frequência, sobretudo quando a gente trabalha com transtornos de insônia? A gente entra numa circular. Às vezes a gente adquire algum comportamento para tentar nos ajudar a insônia e muitas vezes elas acabam agravando. Eu me preocupar muito que eu não estou dormindo bem
pode acabar me deixando mais hipervigil, mais tensa, mais ansiosa, e daí que eu não vou conseguir dormir mesmo. Na melhor das boas intenções, essa preocupação me atrapalhou. Então, eu preciso, e também me refiro a quadros clínicos, quadros psiquiátricos, que podem desencadear ou agravarem a insônia. Então, eu vou entrar um pouquinho mais nisso adiante. E o que tem, sem sombra de dúvida? Ela compromete a saúde. Então, é essa atenção, quando eu estou falando em impacto, é isso que eu me refiro. Vamos lá. Um aspecto que eu quero chamar muita atenção. Começou a incomodar, que eu não estou dormindo bem, então aqui é bem informal. Estou incomodada com o meu sono. Eu estou insatisfeita com o meu sono. Já merece a gente parar, pensar. Para aí. Eu estou fazendo tudo que a Carolina falou agora há pouco? Sinceramente? As pessoas da minha casa também? O primeiro item é a gente cuidar para não estragar o sono. Não, estou fazendo tudo certinho. Bom, mas por que vocês estão insistindo tanto em falar em insônia? Por que tem tanta essa questão da semana do sono? Por quê? E a Carolina comentou isso na última figurinha que ela colocou ali, porque se a gente não dormir bem, e de novo é a gente, infelizmente eu não estou protegida, eu também, se eu não dormir bem, eu vou me colocar em risco para uma série de situações. Vamos lá? Esse estudo já não é tão novo, eu trago de propósito, é lá de 2014, realizado em 10 países diferentes, ou seja, estão avaliando diferentes culturas, e que eles identificaram. Indivíduos com insônia têm maior taxa de acidente. Ponto. Seja doméstico, seja de carro, seja no trabalho. E daí viria a dúvida. Mas deve ser então, porque esses indivíduos insônios usam alguma medicação e a medicação é que está provocando o acidente? Não. Corrigido por efeito adverso do tratamento farmacológico. Então, ter insônia, não dormir bem, não dormir com adequada continuidade, qualidade, duração, tempo, aumenta o risco de acidente. Gente, se a gente olhar para um problema que nós temos no Brasil e, infelizmente, no mundo também, são os acidentes de tráfego. O que tem sido visto e bem divulgado na última década? A insônia também está associada a prejuízo no desempenho na condução de veículos. Testes feitos com simuladores de direção mostraram que indivíduos com insônia têm maior prejuízo para um tempo de resposta, para frear, para conseguir reagir a um estímulo, ou seja, se envolve mais em acidente. Vou fazer um pequeno parênteses. Por muito tempo, as pessoas trabalham com medicina do tráfego, que está me apresentando lá no início, dizendo quem eu era, prestaram muita atenção na questão da apneia do sono, que obviamente merece muita atenção. Mas indivíduos com insônia, porque eles também não têm uma boa qualidade, continuidade e duração de sono, também têm prejuízo nas habilidades necessárias para conduzir com segurança um veículo. Aqui é um estudo com uma amostra pequena, mas só para chamar um pouquinho a atenção de vocês. Sabe como é que a gente avalia isso? O quanto que a pessoa consegue conduzir o seu carro em linha reta. Os indivíduos com insônia se desviam mais o carro, eles cruzam mais tanto a faixa central como a lateral do que os indivíduos que dormem bem. Opa! E o que se observou? Que os indivíduos com insônia têm de 2,5 a 3 vezes maior risco de acidentes em rodovias. Ok, aqui estamos falando em carro. Vamos para motorista de caminhão. Você sabe o estrago que um caminhão, quando sai da faixa, provoca. Motorista de caminhão, às vezes, tem insônia. Esse é um estudo com quase 1.000 pessoas. Eles avaliaram insônia, se esses indivíduos tinham sonolência, avaliaram clinicamente para questões relacionadas à apneia obstrutiva do sono, depois dividiram quanto dormidor curto, dormia menos de 6 horas por noite, dormidor muito curto, menos de 5 horas. Não vou entrar em grandes detalhamentos, sugiro que quem tiver interesse, é um belo estudo para ser lido, mas sobretudo porque ele chama atenção para um aspecto. Um grupo grande de motoristas, a média de idade de 44 anos, se observou que tinha uma suspeita de apneia em 25% dos indivíduos, mas vamos lá. Eles tinham uma média de sono de 6,8 horas. Mas o que se observou nessa amostra? Que 34% dos que tinham insônia, que era uma prevalência de 27 nessa amostra de estudo, 34% dos insones tinham se envolvido num acidente com
veículo que eles conduziam nos últimos 3 anos. E esse risco, vamos colocar assim, vamos arredondar, era 2 vezes maior para os indivíduos que tinham insônia em relação aos que não tinham. Corrigido quer dizer assim, não é porque eles tinham sonolência. Corrigiram para sonolência, corrigiram para apneia, corrigiram para curta duração de sono, para outras doenças clínicas. Ou seja, olhando para insônia não tratada, esses indivíduos se envolviam mais em acidente. Então, meu pedido, cuidem para pegar um carro. Dando continuidade. Voltando à ideia. Então, a insônia como causa, a insônia pode causar acidente, sim. E ela pode ser consequência de outros problemas que nós temos, sim. Brevemente, né? Indivíduos com insônia, a gente sabe que tem maior risco para quê? Para abuso de substância. As pessoas, infelizmente, fazem um uso, e agora, infelizmente, na pandemia, muitas pessoas aumentaram o consumo de bebidas alcoólicas, e muitas pessoas fazem uso de álcool, não ajuda no sono. Se alguém ainda tem dúvida, não, pelo contrário, o álcool piora a qualidade de sono. Mas existem as substâncias utilizadas também. Indivíduos com insônia têm maior risco para transtorno de ansiedade? Sim. Para transtornos de humor? Sim. E as reticências não estão ali por acaso. Tem uma série de outros transtornos que a gente sabe que indivíduos que têm insônia podem estar mais predispostos a desenvolver outros quadros de doença mental. Tem impacto na saúde pública? Com certeza. O que a gente sabe? A insônia ela é mais prevalente nos indivíduos que têm transtorno de ansiedade, é uma queixa comum. Então, vamos lá, um outro aspecto aqui. Eu já tenho um transtorno de ansiedade, mas a minha insônia piorou, tem sido mais difícil eu dormir. Devo buscar atendimento? Devo fazer contato com o profissional que está me atendendo? Com certeza. Se o sono não está sendo bom, não está satisfeito com o sono, leve isso para o médico que lhe atende, para o profissional de saúde que tem lhe atendido. O que a gente sabe? É mais prevalente ainda a insônia se eu tenho ansiedade e depressão associados. O que a gente sabe, então? Que a prevalência e a gravidade dos sintomas de insônia, eles aumentam a frequência do quê? Dos prejuízos diurnos dos pacientes que têm essa comorbidade de depressão e ansiedade. Então, pessoas com depressão e ansiedade já têm, com frequência, uma série de prejuízos nas suas atividades, né? Se não adequadamente tratados, ainda muito sintomáticos. E se a insônia não estiver adequadamente tratada, isso fica também intensificado. Vocês estão percebendo como é um círculo vicioso? Ou seja, a gente precisa ficar atento à questão de sono, sim. Estou falando atento, não é uma preocupação excessiva. Aqui é um estudo que é muito antigo. E por que eu trago esses estudos bem mais antigos? É para dizer, nós já sabemos disso há muito tempo, então a gente não pode ignorar. Pessoas que têm insônia foram seguidas por 1 ano e se observou que elas tinham 3 vezes mais risco de desenvolver depressão, 2 vezes mais risco para ansiedade. Então, esse aqui é um estudo e tem vários outros replicados que se mostram dados parecidos. Então, uma insônia pode muitas vezes ser sinalizador de que algo não está bem. E se esse algo que não está bem não for adequadamente avaliado e tratado, pode precipitar a ocorrência de outros transtornos. Regina, e eu estou já fazendo meu tratamento, eu tenho depressão, mas eu continuo não dormindo bem. Bom, então a gente precisa tratar isso também. A ideia é que não é uma consulta, mas é para nós ficarmos atentos. Muitas vezes não somos nós, mas nós temos um familiar com transtorno psiquiátrico, nós temos um grande amigo, então vale nós dividirmos essas informações, esse esclarecimento. Então, existe uma forte associação entre insônia e depressão? Sim. O que eu trouxe aqui é quase fazer uma tortura assim, ocular em vocês, tá? Peguei só coloquei assim, alguns títulos fazendo essa relação, insônia e depressão. São diversos estudos que têm abordando isso. Então, assim, não há qualquer dúvida de que a gente tem que ficar atento. Bom, então todo mundo tem insônia, tem depressão? Não, claro que não. Todo mundo que não dorme bem, não dormiu bem na noite passada, tem que se apavorar agora? Não, mas nós devemos ficar atentos. Estamos cuidando do nosso sono?
volto eu lá para a aula da Carolina. A gente está fazendo o nosso tema de casa? A gente tem cuidado para não boicotar? Evidências nós temos que nós não podemos desconsiderar o risco, certo? Vamos fazer a nossa parte, vamos cuidar para não estragar o nosso sono. Se apareceu e é um problema, é um transtorno, vamos para a questão do tratamento. Trago aqui só o segundo artigo que estava ali citado, só para vocês terem uma ideia um pouquinho de números, tá? Esse aqui é um artigo que foi publicado em 2019, mas o que a gente vê nesse estudo, tá? A insônia como um preditor, ou seja, para o início de uma depressão, tendo, vamos dizer, 2 vezes mais chance para ter depressão, 3 vezes mais chance para ansiedade, para abuso de álcool. Ou seja, a gente precisa olhar para o nosso sono e a gente precisa olhar para essa queixa de insônia. Não é ir deixando passar. Essa é a ideia. Gente, então, volta ao meu convite. Vamos começar a olhar para as nossas noites como um espaço para a gente poder dormir? Então, sem sombra de dúvida, vou insistir, a gente poderia ficar aqui 1 ano, fazendo encontros diariamente, falando sobre os impactos da insônia na nossa vida. Foquei mais em doença, em transtornos mentais, sim. Nós sabemos também que aumenta muito o risco para doenças clínicas, sobretudo se são insônias com curta duração de sono. Mas, antes de tudo, porque o objetivo não é gerar ansiedade em ninguém, muito pelo contrário, vamos nos lembrar que há uma flexibilidade no que é sono. Aqueles primeiros slides que a Carolina mostrou, né? Ou seja, mesmo uma pessoa, de uma noite para outra, a gente dorme um pouco diferente. Então, nossa, eu acordei agora no meio da noite, isso já é um problema. Calma, acordou, tá bem? Se permita a voltar a dormir. Existem variações do nosso sono. Opa, está se repetindo, está atrapalhando o meu dia. Eu já começo a ficar preocupada com dormir. Nem o sol se pôs ainda e eu já estou preocupada com o meu dormir. Começou a mudar de nome. Começou a gerar preocupação. Opa, acho que aí dei claro que a gente precisa dar uma atenção maior a isso. Então, a minha ideia é, vamos prestar a atenção. Não é uma preocupação, ok? Gente, agradeço muito a atenção e desde já, não esqueçam de ver a lua. Depois falamos melhor. Obrigada. Vamos largar o vídeo agora. A Farmácia Extractus reabriu sob nova direção, reestruturada, garantindo qualidade e mantendo a excelência já conquistada. Todo dia 20% de desconto nas fórmulas manipuladas. Venha nos visitar ou solicite a tela entrega gratuita. Extractus, Deodoro 1205. Ótimo. Agradeço enormemente a Regina e depois a gente vai para esses agradecimentos. Adorei a palestra e agora eu quero convidar a colega médica que está aqui conosco, a Luciana, ao meu lado, né? E uma honra tê-la aqui com a gente, aqui na Associação Médica. Ela veio lá de São Paulo para visitar a irmã, que a gente também tentou trazer aqui para o nosso evento, mas a Carmen está nos assistindo de casa, e quero apresentá-la. Para quem não conhece, a Luciana é especialista em medicina do sono pela Academia Americana do Sono, com fellowship em medicina do sono na Clínica de Distúrbios do Sono de Stanford, doutora em Ciências Médicas pela Universidade Federal de São Paulo e médica do Instituto do Sono de São Paulo. A palestra que a Luciana vai nos brindar é Sonolência Excessiva Diurna, Causas e Impacto Direto na Saúde do Indivíduo. Luciana. Boa noite para todos, é um grande prazer estar aqui, né, de volta no Sul, uma honra pelo convite, estou muito feliz, não esperava que ia participar, uma grande gratificação, e para um assunto que eu tenho grandíssimo interesse. Essa para passar aqui.
A flechinha. Não, mas não tá. Só clica na tela para ele. Ah, tá bom. Tá bom. Bom, sonolência excessiva diurna, eu sempre digo assim, é uma queixa pouco divulgada, pouco conhecida e que acaba com a vida da pessoa, né? Então, é uma queixa muito frequente, como eu falei, pouquíssimo reconhecida e acaba basicamente com a qualidade de vida do indivíduo, assim como aumenta o risco de acidentes. Então, a gente tem que entender que sonolência diurna, em algumas situações é normal, em algumas situações está um pouquinho além do normal, e essa diferenciação pode ser um pouco difícil. Então, se a gente dorme uma noite mal, teve insônia uma noite, vai ter sonolência, ok, mas a condição de sonolência diurna excessiva é aquela situação que o indivíduo tem uma dificuldade em realizar as atividades diurnas na maior parte dos dias. Então, a pessoa que acorda, geralmente já acorda cansada e passa o dia cansado, né? E é muito difícil, porque às vezes a pessoa tem um problema de sono há tanto tempo que ela não lembra mais o que é se sentir bem. Então, um exemplo típico que eu sempre falo, que os pacientes falam, é aquela história, a pessoa que diz, eu não tenho sonolência diurna, eu fico bem, mas se eu sento para ler um jornal ou para assistir televisão, eu durmo. Então, eu sempre falo, o nosso cérebro foi feito para passar o dia mesmo nas atividades mais monótonas, a gente conseguir ler um jornal ou ler um livro. Então, se a pessoa, em qualquer momento que senta, cochila, temos um problema. Bom, as causas, né? Existem diferentes causas. Então, quando a pessoa tem sonolência excessiva, a gente tem que excluir desde doenças médicas, que não é o assunto da aula. Então, lógico que um hipotireoidismo, uma anemia, todos os problemas médicos podem atrapalhar o sono e dar sonolência. Em relação ao sono, diferentes distúrbios do sono levando à sonolência. E os mais frequentes são os respiratórios, é a pessoa que ronca e tem a apneia do sono, né? E a induzida é a tal da insuficiência do sono, que é a restrição de sono, que é o indivíduo dorme menos do que precisa, e o uso de medicamentos. Então, na população geral, essas são as causas mais frequentes. Então, vamos focar nas causas do sono. Então, a quantidade insuficiente, quando a gente fala restrição de sono, é a pessoa que espontaneamente dorme menos do que precisa. Então, isso é uma das causas principais. Já a má qualidade de sono, né? Como foi falado antes, o sono adequado ele tem que ter a quantidade e a qualidade adequada. Então, não adianta 9 horas de sono de má qualidade. A pessoa ainda assim vai acordar e ter sonolência. A má qualidade de sono pode ser atrapalhada por diversos distúrbios do sono, desde os problemas respiratórios, a insônia, problemas do ritmo, né? Assim como problemas médicos, alteração do humor, e eu sempre falo agora, nesse período de estresse, pessoa muito estressada, burnout, também dorme mal, também vai ter cansaço, também vai ter sonolência. Então, vamos falar primeiro da restrição de sono, que é a causa mais frequente, é uma epidemia, as pessoas estão dormindo cada vez menos, essa tabelinha já foi mostrada, mas sim, adultos jovens precisam, a maioria, de 7 a 9 horas de sono, né? Os adultos mais velhos, em torno de 7 a 8 horas. Só que o que acontece? Quando a gente fala de falta de sono, tem duas coisas muito importantes. Primeiro que cada pessoa tem a sua necessidade. Então, a gente não pode comparar o nosso sono com o companheiro, com a companheira, que é uma coisa que as pessoas frequentemente fazem. Então, você tem que saber qual é a sua necessidade de sono. Então, essa é a primeira coisa importante. Outra coisa importante é a má percepção da falta de sono. Então, pessoas que estão dormindo, a pessoa que dorme 6 horas e considera que essa é a quantidade suficiente, na verdade, muitas vezes ela não lembra mais o que é acordar bem disposto. Existe uma dificuldade de percepção que a pessoa está dormindo pouco. Isso foi bem demonstrado, tem um estudo aqui de uns atletas de Stanford que eu trouxe só para dizer, eles foram obrigados a aumentar o tempo de cama, mas todos eles diziam que dormiam bem com as suas 8 horas, e eram adolescentes. Eles foram obrigados a estender o tempo de cama, e todos eles tiveram uma melhora no desempenho físico, na sonolência e no humor. Ou seja, como eu falei, é muito frequente a pessoa não ter essa percepção.
Quando a gente fala de sonolência e restrição de sono, um grupo fundamental que está sendo foco de grande preocupação, inclusive da psiquiatria, é a adolescência, porque é um período de maior restrição de sono, né? A adolescência é uma fase importante de independência, de novos papéis sociais. Aqui o sono é fundamental para aprendizado, memória, atenção, cognição. O adolescente tem uma tendência a ser vespertino, noturno. Soma-se a isso o abuso do digital, né? Aquela coisa do celular. Aqui um estudo nos Estados Unidos dizendo que 89% dos adolescentes usam o eletrônico antes de dormir, dando diferentes consequências. Quando a gente falar dos distúrbios, os mais frequentes são os respiratórios, é a pessoa que ronca e tem as paradas respiratórias, que é a apneia, um pouquinho assim da resistência que eu vou falar, mas são diferentes problemas respiratórios que dão sonolência. Os outros distúrbios de sono, a insônia, movimento periódico, a má regulação circadiana do ritmo do sono, né, a variação dos horários de acordar, e as tais hipersonias que são mais raras. Então, só para lembrar, hipersonia idiopática, existe diagnóstico, são pessoas que têm uma sonolência extrema sem causa aparente e necessitam o uso de estimulante. Só quero deixar bem claro que para esse diagnóstico é importante a pessoa entender que a gente tem que excluir várias coisas que são muito difíceis. E é muito frequente o diagnóstico errado, o falso positivo, um diagnóstico que, na verdade, era uma outra causa. Por exemplo, a gente tem que excluir um sono insuficiente para dar esse diagnóstico de hipersonia idiopática. E para excluir um sono insuficiente, a pessoa tem que entender que ela tem que ficar no mínimo uma semana com sono adequado, isso seria 8 horas, e até 14 dias para o cérebro se reorganizar. Então, a pessoa se diz, eu não sei se é 6 horas, mas eu durmo 9 horas no fim de semana, eu continuo com sono. Os 2 dias do fim de semana não é suficiente para o cérebro se organizar, para você definir o seu tempo de sono. Então, temos que excluir todos esses problemas para falar da tal hipersonia, que, como eu falei, é rara, mas é importante entender que para esse diagnóstico temos que excluir outras causas. Os problemas respiratórios, então, só para o profissional de saúde tem que entender que, além da típica apneia, tem diferentes problemas respiratórios que dão sonolência. Por exemplo, uma obstrução nasal, né? Eu sou muito, trabalho muito com os otorrinos, porque o nariz geralmente é ignorado, porque a pessoa que não respira bem pelo nariz, e nunca respirou também, não sabe que não respira bem pelo nariz. Então, a pessoa que tem uma leve obstrução nasal, tem um pouquinho de ronco, ela pode ter a tal da síndrome da resistência, que também é uma má respiração durante o sono, levando à sonolência. Então, para o diagnóstico de problemas respiratórios levando à sonolência, a pessoa tem que entender esses diferentes quadros diagnósticos. Aqui eu trouxe essa coisa do fenótipo, que é um termo mais para o pessoal do sono, mas, assim, na verdade, esse termo fenótipo está sendo muito usado hoje na medicina, que, na verdade, é a medicina personalizada. Então, cada um tem, de acordo com o seu perfil, tem diferentes perfis para uma mesma doença. Então, por exemplo, a apneia do sono tem pessoas que têm sonolência e não têm sonolência com a apneia. Então, e aparentemente, as pessoas com apneia e sonolência, aparentemente tem uma maior associação com risco cardiovascular. Então, a sonolência varia dentro de um mesmo distúrbio de sono. Como eu falei, são diferentes apresentações de um mesmo distúrbio que tem que ser avaliado. Aqui também, na verdade, entender que na apneia do sono a gente usa o índice de apneia e hipopneia, e isso há muito tempo está bem debatido nos congressos, que não é suficiente. Então, os parâmetros no exame do sono que a gente avalia não tem uma associação com a sonolência. O que significa isso? Que a gente tem que entender melhor esses pacientes que rompem, têm apneia, e qual a causa da sonolência excessiva. Então, há ainda uma discussão a respeito disso. Tem outros fatores que influenciam na sonolência, mesmo a pessoa com apneia. Então, pessoa com apneia que tem obesidade, diabetes, relacionada à atividade física, relacionada à depressão e estresse, coisas que a gente geralmente não avalia. Então, além de ter apneia, a pessoa tem esses outros componentes na vida que tem que ser avaliados, que podem estar contribuindo para a sonolência excessiva. Aqui também disfunção temporomandibular, dor na TM, bruxismo, tem pessoas que têm e têm sonolência, tem pessoas que têm e não têm sonolência. Então, como eu falei, só o diagnóstico do distúrbio do sono para avaliar o impacto da sonolência talvez não seja suficiente. O paciente tem que ser avaliado como uma pessoa. Falar do coronassônia, que é, lógico, o distúrbio do sono da pandemia, então aumentou muito as queixas de sono, e lógico que é uma causa muito frequente de sonolência hoje, né? A má qualidade de sono, queixa do cansaço.
Aí entrou a insônia, o medo, as preocupações e a variação do horário de acordar, como já foi bem falado, que é uma coisa muito importante que tem impactado. Então, essas foram as causas da sonolência. Rapidamente, o impacto da sonolência, né? Todo mundo sabe que quando a gente tem sonolência durante o dia, como eu falei, acaba com a nossa vida, porque nada mais tira o prazer de todas as atividades. Você faz tudo, mas é tudo com menos prazer. Então, piora o humor, piora a memória, piora a concentração, piora as funções diurnas, você faz tudo com dificuldade, prejudica o seu bem-estar e aumenta muito o risco de acidente automobilístico. Quando a gente fala de consequências das alterações da sonolência, a gente tem que entender que também é consequência das alterações do sono associadas à sonolência. E aqui eu vou falar da restrição de sono, sim, porque é uma epidemia, as pessoas, como já foi bem falado, não valorizam o sono, e isso está trazendo cada vez mais piora de qualidade de vida e aumento do risco de consequência. O risco de doenças. Então, falta de sono, um pouquinho está aqui nesse lado, atrapalha um pouquinho o aspecto, fica um pouquinho com mau humor, pequenas coisas, um risco de acidente. Continua dormindo pouco, aumenta o risco de câncer, aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de doença cardiovascular. Aqui vou chamar atenção porque a questão da sonolência, na verdade, é facilmente banalizada com o uso de estimulante. Grande culpa disso é a mídia, né? Então, o uso de estimulante, como eu falei, tem sido banalizado, um dos mais usados é a modafinila, porque qualquer pessoa que tenha uma sonolência, independente da causa, seja por falta de sono, por doença de sono, ela vai usar a modafinila. A modafinila é um estimulante, né? Tipo uma anfetamina, que tem diversos efeitos colaterais. Então, a pessoa que acha, ela vai ter o benefício, mas ela tem que entender que esse caminho, na verdade, é o caminho que é eu falo, é uma péssima combinação, que se chama a restrição de sono, que faz mal para o coração, e o uso de estimulantes, o abuso de estimulantes. Então, não é à toa que a modafinila, que é usada aqui no Brasil ainda para várias coisas, a Europa tirou de algumas indicações, tirou da sonolência residual da apneia, tirou do trabalhador em turno. Por quê? Porque os riscos são maiores que os benefícios. E quais são os riscos de qualquer estimulante? Principalmente risco psiquiátrico e risco cardiovascular. Então, qual é o problema? A pessoa não sabe quanto está o risco. Esse risco psiquiátrico, a pessoa provavelmente não teve ainda avaliação de um psiquiatra, ou tem uma doença cardíaca subjacente, não sabe, né? Então, a pessoa tem que entender, quando é receitado o estimulante, a gente tem que ter certeza que já foi excluída todas as causas de sonolência, porque a indicação é sempre você dormir com a quantidade adequada e ter a qualidade adequada. Nós, nas condições saudáveis, a gente não precisa de estimulante, né? O problema é o excesso de demanda, né? A expectativa irreal. Então, existe, né, em todos os aspectos de competitividade, de forma física, né? Então, isso tem que começar a ter um bom senso, porque isso realmente está levando a consequências desastrosas na sociedade. O adolescente com falta de sono, bem conhecido, então aqui eu trouxe só 2 artigos que vai desde ganhar um pouquinho de peso e ficar gordinho até um risco de suicídio, né, como já foi falado. Então, e o adolescente ainda não tem muito esse julgamento, então isso fica mais um alerta para os pais, para toda aquela parte de higiene do sono que foi bem falada, que, como eu falei, tem sido, sim, crescente o diagnóstico de problemas psiquiátricos no adolescente, e a falta de sono é uma das causas principais. Dormir pouco atrapalha o nosso cérebro, aumenta o risco de Alzheimer, a gente não quer ter Alzheimer. Então, isso já foi bem demonstrado em diversos estudos. Só uma noite dormindo pouco já acumula as tais placas beta-amiloides, que é tudo que a gente não quer. Essas são as placas que acumulam e degeneram o nosso cérebro e aumentam o risco, como eu falei, de doença neurodegenerativa. Então, ressaltando que temos que valorizar o sono para preservar o nosso cérebro. Aqui, mostrando que a falta de sono altera toda a genética. Então, a tal da epigenética é a mudança da nossa carga genética. Então, depois que a gente nasce, a gente tem a carga genética, a epigenética são os fatores ambientais que mudam toda a nossa carga genética. Então, a falta de sono mexe com toda essa genética. O que significa isso? Você fica com mais predisposições a doenças que nem tinha na sua família, mas que a sua genética é toda modificada, porque quando você dorme pouco, ocorre a alteração epigenética de toda a carga genética.
Então, eu falo bem rápido, né, na verdade, quase rápido demais, todo mundo já me disse isso, mas é uma pincelada para as pessoas entenderem que a sonolência, então, excessiva diurna não é normal, né? Então, como eu falei, né, um dos grandes problemas, a sonolência excessiva, ela é menos divulgada que a insônia, né? Os dois impactam muito a saúde e a qualidade de vida, assim, mas a sonolência excessiva, ela tem uma maior dificuldade de reconhecimento, porque quando a pessoa não dorme bem e tem sonolência, isso vai de maneira lenta e progressiva, né? Então, acordar cansado e sentir sonolência durante o dia, as pessoas facilmente culpam o estresse da vida. Então, você vê, não, que eu estou trabalhando demais, né? Muita coisa na minha vida. Então, são distorções de percepções que tem que mudar. Não, o normal não é ter sonolência. Até porque a gente sabe que a definição de saúde, né, como a gente tem que mudar um pouquinho a questão da saúde, não é só não ter doenças. Então, a gente entra muito numa questão de bem-estar e qualidade de vida, além de não ter doença. E ter sonolência excessiva não tem como ter bem-estar, né? Como eu falei, fica tudo mais dificultado. Então, a gente tem que entender que a gente quer se sentir bem durante o dia. O que adianta, né, aumentar o período de produtividade e prejudicar o bem-estar, né? Então, além do bem-estar, tem que entender que leva também importantes consequências na saúde. Então, de impacto. Agora, as causas, como eu falei, a restrição de sono é a causa mais frequente, né? Então, as pessoas estão realmente dormindo cada vez menos, né? Então tem que haver um alerta da profissional de saúde e da população geral, porque o problema é que essa área de sono nem sempre é ressaltada no profissional de saúde, né? A medicina do sono não fez parte do treinamento dos profissionais, a maioria dos profissionais de saúde até agora, né? Os mais convencionais, digamos assim. Então, muitas vezes, a pessoa vai e faz a queixa de sono para o seu cardiologista, que não teve o treinamento, talvez a pessoa não tenha o reconhecimento e a valorização. Todos nós que trabalhamos com medicina do sono, a gente tem pacientes que dizem, olha, eu já falei que eu ronco, que eu tenho sonolência, por diferentes médicos. Então, as pessoas têm que entender isso. Cansaço, sonolência, na maior parte dos dias, não é normal. Então, se você tem essa queixa, o seu médico não valorizou, vá num médico que tem o treinamento em sono, isso tem que ser investigado, tem que ser tratado. Em relação aos distúrbios do sono, essa questão de fenótipo é mais profissional da medicina do sono, só para entender que isso é uma tendência de mudança, para mudar um pouquinho a nossa maneira de pensar e ver que a gente tem muito ainda a entender dessa relação, todas as causas de sonolência excessiva diurna no paciente que tem um distúrbio do sono. Então, como eu falei, aqui a sonolência excessiva é pouco valorizada, né? E todo profissional de saúde, na verdade, tem que ter o interesse e tem que ter a informação para conseguir reconhecer em qualquer pessoa que faça qualquer atendimento, né, relacionado à saúde, para ver se a pessoa está se sentindo bem, se sente bem durante o dia, como está o nível de alerta, se ela consegue manter bem as atividades diárias, né? E se não, se a pessoa, o profissional de saúde não tem o treinamento, encaminhar talvez para alguém, mas sim, a sonolência excessiva diurna tem que ser muito valorizada e melhor entendida. Obrigada. Doutora Luciana Palombini, sabe que a gente, lá no Instituto do Sono, como a doutora Carolina falou agora há pouco, e nos brindou com uma aula espetacular no início, a gente só lembra de ti nos ensinando o sono, nos dando aquela esperança de aprender mais e de sair da nossa caixinha da otorrino e expandir o nosso conhecimento para buscar melhores alternativas de tratamento, de avaliação e de tratamento dos pacientes. Então, assim, obrigada. Eu acho que tu é uma das grandes responsáveis por a gente estar por aqui, né? E eu me sinto muito honrada de estar contigo aqui do meu lado.
E, né, Carol, a gente teve um super curso, foi muito bom, a gente tem saudade do Instituto. E aproveitando esse gancho, né, da sonolência excessiva diurna, eu vou fazer um questionamento justamente para a doutora Carolina, a respeito de uma coisa que eu vi ela falando numa palestra que eu amei, né? Não sei se vai lembrar, Carol, mas Vamos lá. tem aquela coisa da sonolência excessiva diurna, e num evento a gente conversando, você diz assim, não, se o adolescente está dizendo que está dormindo, o adulto jovem, pega o celular, dá uma olhadinha no celular. Eu quero saber como é que é essa história de novo, Carol. Conta pra gente se isso funciona. Eu acho que isso é uma das coisas que, quando você vai falar, isso que a gente fala, principalmente acho que na sonolência, é uma dificuldade a gente admitir que a nossa parte não está sendo feita, né? Então, não é uma questão de confronto, mas assim, vamos ver aonde que a gente pode ver? Então, eu peço muito para os jovenzinhos, isso que você falou ali, adolescente, o pessoal de faculdade, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, abre o seu celular e vamos olhar quantas horas você está usando por dia. Então, o próprio celular da gente registra quantas horas você está usando e registra quantas horas de rede social. Então, você tem uma noção do tempo que você não está realmente fora do celular. E é muito impressionante, e até tem um estudo, né, que chega a fazer, é um Big Data, que eles pegaram dados de uma companhia de celular, de uma marca, e tiraram se você está tocando o celular é porque você está acordado. E aí a gente vê que realmente é um jeito indireto, né, da gente ver que a pessoa está acordada. E aí eles falam, puxa, não tinha ideia de que eu fico 2, 3 horas por dia só na rede social, sem contar alguns aplicativos que entram como produtividade, sem contar outros que é de pesquisa, sem contar joguinhos. Então, quando eu já tive pacientes que estavam 6 a 7 horas no celular. E com queixa de sonolência excessiva diurna. Então, eu vejo muita queixa de sonolência excessiva diurna nesse jovem que chega da faculdade, às vezes, e que está com muita queixa, e às vezes é uma mistura de ansiedade e depressão com sonolência excessiva diurna. E aí, quando eu falo, mas você está dormindo? Não, eu estou dormindo. Então, vamos dar uma olhadinha em como é que está, porque isso é um dado que a gente tem ali. Ninguém está usando o celular dele enquanto ele está dormindo. Então, isso é uma das coisas que eu tenho feito ainda no consultório, e a gente vê mesmo, meio que não é a ideia de confronto, mas a ideia da pessoa ter esse feedback de que ela não está fazendo a parte dela. Não, na verdade, assim, eu quero complementar que eu considero esse o paciente mais difícil da clínica do sono, esse adolescente que vem com a mãe brabo, porque ele está sofrendo, mas é como, né, aquele momento da vida de alguma independência, sempre tem uma situação, então é um dos pacientes que a gente tem que ter muita paciência na abordagem, realmente tentar ele entender que está sofrendo, porque geralmente vem a mãe junto, uma situação bem intensa, e muitos deles têm um nariz obstruído para completar, que não ajuda, né, então muitas vezes eu acabo encaminhando até ela para terapeuta da clínica, porque é bem difícil, bem associado à depressão. A mãe está em frangalhos já, porque ela já tentou de todas as maneiras possíveis. Então, eu considero essa uma das situações mais difíceis. Mas a gente tem que... E aí é que está, a questão é quando já chegou na adolescência, né? Então, é aquela coisa que, na verdade, a gente tem que... É antes. Então, às vezes vem a mãe com aquele adolescente, já é um homem grande, muitas vezes até agressivo, então começa lá pequenininho, como foi mostrado, né, a educação sobre o sono. Então os pais têm que alertar, vem desde pequenininho, porque quando já chegou na adolescência, já está virando um adulto, é muito difícil, e acaba com a vida da pessoa e da autoestima, né, esses adolescentes têm baixa autoestima sempre, porque o aprendizado é dificultado, né, se acha preguiçoso, então é uma situação bem difícil, bem difícil. Eu esqueci de agradecer, fazer
de novo, que eu falo que o Instituto me deixou muitas divas, doutora Luciana. Fico feliz. Né? Só que eu não Meninas. consigo, eu falo assim, não posso pôr ela junto, que as outras são mais velhinhas, né? Que eu falo assim, não, é Carol. sonho de um dia chegar a ser a doutora Dalva ali, a Luciana, nossas divas. Obrigada. E realmente, eu acho que voltando a essa temática, assim, o quanto é difícil, né, doutora Luciana, Clarice, pessoal, a gente tomar essa decisão de que, como adultos, depende de nós ensinar. Então, quando chega na adolescência, fica crítico, porque daí eu tenho aquele adolescente que quer não ir para a faculdade, não acorda, não rende, e tem o conflito dentro de casa, mas a gente tem uma dificuldade de olhar à noite, né? Olhar o que eu estou deixando meu filho fazer adolescente, 16 anos, às 8, 9, 10 horas, ele tem essa liberdade, né? E aí essa liberdade que tem um errão grande, mas é muito mais fácil se você educar lá atrás. Sim, sim, sim. Eu gostaria de aproveitar, né, duas falas da Luciana e da Regina, quando a Luciana se manifesta a respeito da assim, a escassez de conhecimento na formação médica sobre a medicina do sono. Então, né, eu, como preceptor de um programa de residência, que vem médicos de todo o Brasil através da Rigos, né, a gente nota que psiquiatria também é a mesma coisa, a escassez de recursos, né? E é bem interessante quando a gente vê que o residente está lá pelo 6º, 7º mês, ele diz, eu quando trabalhava na atenção primária, se eu soubesse esses 6 meses de psiquiatria, teria sido um avanço na minha vida, né? E uma das coisas que eu observo na minha prática também clínica é que o paciente que chega com a queixa de insônia no consultório psiquiátrico não é muito frequente. Ele um dia foi insone, muitas vezes. E hoje ele chega com todo aquele, vamos dizer assim, aquela miscelânea de recursos terapêuticos, entre aspas, de vários remédios que ele não consegue deixar ou que ele já usou para combater uma história de insônia que começou lá atrás e que não foi investigada. Né? Então, o que me leva a pensar, né? Por onde nós vamos começar a fazer essa mudança, né? E porque a gente vai ver ali um paciente com um transtorno depressivo, ele é depressivo porque ele era um insônia, ou ele é um insônia hoje porque está depressivo, né? E também o que me chama a atenção, a insônia está na moda. Eu vejo a moda porque todos os laboratórios estão fazendo propaganda de hipnóticos, né? Sim. Né? Zolpidem e outras especialidades farmacêuticas, né? Então, se isso está disponível, estão sendo usados. E em que condições estão sendo usados? Estão tendo critérios, né? Porque se alguém chegar com insônia, vamos pegar o antigo critério diagnóstico que tinha até a DSM-4, que a gente tinha o eixo 1, o eixo 2, a gente começa a chegar no eixo 3, que é transtornos fisiológicos, para causar um transtorno do campo psiquiátrico, ou o psicossocial, que é o 4º eixo, que também causam insônia, não são avaliados. E sim, o fato de não estar dormindo e começar a usar um fármaco disponível, que tem de todo tipo de apresentação. Então, por onde a gente vai começar a resolver isso? Né? Entendi. Eu deixo ir, tá bem? Pode ser Regina primeiro. Posso começar? Vai lá, Regina. Não, na verdade, bem interessante essa colocação. Acho que assim, a questão é justamente a gente começar a escutar. Eu acho que a partir do momento que a gente consegue escutar as pessoas, fica mais fácil. Né? Ou seja, nós como profissionais podermos escutar, nós como profissionais podermos conversar, estimular, né? Então, assim, eu acho que a medicina do sono, ela ganhou mais espaço, a psiquiatria, então eu concordo plenamente, Flávia, ou seja, acho que ainda pouco se sabe de psiquiatria, muito preconceito ainda se tem, e em algumas áreas também sono é visto com muito preconceito. Talvez se a gente conseguir tirar que o sonolento não é um preguiçoso, né? Ou que dormir é perder tempo, e que Deus só ajuda quem cedo madruga, e daí a gente vai ver todos os nossos ditados populares, vamos olhar nos pontos de vista, o que a gente valoriza enquanto cultura.
a gente começar a ver que a gente deveria começar a atuar muito mais dentro de casa e desde pequeno, para aí mudar gerações e conceitos. Acho que são em situações como essas, que a gente falando sobre sono, tentando divulgar, chamar a atenção, dividindo as nossas experiências, a gente vai permitir. E o que tu colocaste foi bem a ideia do que eu quis passar também. Muitas vezes, as pessoas, eu prefiro acreditar nisso, na melhor das boas intenções, elas buscam alternativas para reduzir o sofrimento delas, mas muitas vezes elas estão fazendo a coisa errada. Quando eu falo coisa, é coisa, no sentido, não dormi bem na noite passada, vou deitar mais cedo mesmo, sem sono, para ver se eu durmo. E, claramente, nós sabemos que isso não ajuda, né? Então, nem estou falando de alguns outros comportamentos ou uso de alguma substância, não. Então, acho que é um esclarecimento e eu vou tomar a liberdade de falar em adolescentes, sim, mas como eu tendo a trabalhar mais com pessoas adultos e idosos, eu diria assim, ó, muitos adultos usam abusivamente o celular. É assustador. E a gente fica 1 hora sem olhar para o celular, não consegue ficar 1 hora sem olhar para o celular. Mas para quê? Precisa justamente 1 hora antes de dormir. Então, é uma tomada de consciência dos nossos atos dia após dia. Eu sempre costumo assim, brincar, né, para tornar mais leve. A gente tem todo dia uma oportunidade de ficar um pouquinho melhor. Né? Então, volto eu com a minha história de olhar para as estrelas. É aquela hora de dar uma parada, para aí. O que eu estou fazendo com o meu sono? Posso arrumar hoje? Insisto, não com a intenção de preocupar, não é para causar sofrimento. É uma atenção gentil. Bom, vou me dar a oportunidade de desligar o celular. Vou me dar a oportunidade de fazer algo mais construtivo para a minha saúde. E idoso também. Infelizmente, a gente tem precisado utilizar essa via, tá? Eu só entendo porque eu, infelizmente, porque nós estamos numa pandemia, uma via segura de comunicação, mas, inegavelmente, ela também está nos prejudicando. Então, essa é buscar o equilíbrio. Acho que isso que eu queria destacar também. Obrigado. Não, eu só queria comentar, assim, primeiro, essa coisa que o Flávio falou, assim, realmente, o paciente vem com essa angústia, é a depressão que está causando a insônia que está causando a depressão, e a gente tenta acalmar, porque eu sempre falo assim para os meus pacientes, não interessa quem começou, o que interessa é que hoje, se você dormir melhor, seu humor vai melhorar, independente de qualquer coisa, né? Então, isso acalma um pouco ele. Agora, essa questão do uso de medicação, eu acho, assim, como o Flávio falou, sim, né? As pessoas estão usando muita medicação, mas eu vejo uma luz no fim do túnel, eu vejo muitas pessoas né, não querendo ficar na medicação, querendo desenvolver hábitos, a questão da mudança de hábitos. Eu já assisti congressos de medicina, estilo de vida, tal, esporte, uma meditação, terapia. Então, eu começo a ver que tem uma parte das pessoas que tem essa abertura e essa vontade de melhorar. Agora, lógico, né, a gente tem que ter um impacto importante nisso, divulgando isso, porque, assim como tem um profissional de saúde sério, tem, infelizmente, profissionais de saúde que estão sem noção, né, em todos os aspectos, né, homem de 30 anos, 4 vezes a dosagem da testosterona, porque o endócrino deu, cara, surtado. Então, assim, a gente tem que contrabalançar, porque, infelizmente, tem muito profissional de saúde que também não está contribuindo nada para o equilíbrio, mas eu vejo uma aceitação cada vez maior das pessoas para isso. Mudança de estilo de vida, não quero tomar remédio, né? Tenho esperança que podemos melhorar. Até nisso, eu vou roubar o ganchinho, se vocês me permitem, que eu lembro que um dia, conversando com ela, ainda num congresso lá de São Paulo, que eu lembro que eu conversei com a Luciana, os modismos que a gente vê daí a obsessão da saúde, né? As suplementações que não precisa suplementar, né? Então, os GABAs da vida, né? Eu tenho que tomar... Eu tenho muito paciente, né? Que é assim, eu vou parar de tomar remédio, daí ele parou de tomar remédio, daí... o fitness coach, que pode ser fitness coach, né, que pode ser desde o educador físico até médico mesmo, orienta que tome GABA, orienta que tome 5-HTP, né, eles estão tomando tudo, né, não, esse é o saudável. E essa questão da teto,
visto, eu tô assim, homem de meia idade chega roncando, eu vejo o quanto ele tá musculosinho e já pergunto, você tá repondo? Então é bom, direto. Total. Não, e assim, a questão do Stavigile, eu falo sempre, estou todos os fins de semana lá, porque o problema é que o profissional de saúde está indicando sem critério, né? Eu me lembro os neurologistas lá, no fim de semana, o comentário deles, mas eu prescrevi para o paciente tal, e ele